Essa semana, a gente começou a semana, na verdade, na segunda-feira, falando desse assunto, e eu chamava a atenção para o seguinte detalhe, né? Teresópolis tinha eleito um deputado. Uma pena que o deputado não vai lutar pelos nossos interesses, né? E quem trouxe essa notícia para a gente, né? Quem trouxe essa informação com exclusividade na sua coluna foi o Valdair Queiroz, né? Eu vou até abrir aqui de novo. Tá aí, ó, doutor Frederico para os mineiros, mas é o Fred para a gente aqui, né, o Valdair? Para a gente é o Fred, né? Para eles é o doutor Frederico. Fred, um garoto lá da Barra do Imbuí. Barra do Imbuí. A Barra que é um bairro tão gostoso, eu moro na Barra já há muitos anos, e é realmente muito gostoso, uma população, sem desfazer de nenhum outro bairro. Claro, claro. Por exemplo, eu morei no Vale do Paraíso quando voltei para Teresópolis, e boa parte da população do Vale do Paraíso eu tenho assim como se fossem meus parentes. Legal. Porque nós ficamos amigos. E a Barra também, a Barra é formidável. Todo mundo lá, eu faço minha caminhada a pé lá nas ruas do bairro e acho maravilhoso. O garoto, Fred, era garoto lá da Barra, família da Barra. O pai dele é o Tuninho, vidraceiro, legal. Que tem aquela vidraçaria. Sim. Ali na esquina do Parque Regadas, próximo à Caixa Econômica, quase em frente à Caixa Econômica. Sim. E o Fred subiu, estudou, fez medicina, se deu muito bem na vida. Casou com uma moça muito bonita, uma mineira, bonita e rica também. E mudou lá para São João del Rei. E ele lá se elegeu deputado com uma votação estupenda, entre os deputados mais votados do estado de Minas. Foram quase 70 mil votos. Né, então é uma maravilha isso. E é um orgulho para nós de Teresópolis quando tem uma notícia que aliás, eu me sinto feliz quando eu vejo o sucesso de alguém, mesmo que eu não conheça, mesmo que seja o sujeito lá da União Soviética, fez sucesso, me agradou. Agora, no caso do Fred, que encheu de orgulho a família, os irmãos dele estão todos muito felizes, contando com entusiasmo. Isso aí, eu os entrevistei, né? Maravilha. Legal, legal. Muito bacana. A história, a gente contou um pouco da história, né, do Fred. O Fred, inclusive, tem uma história bonita, né? Ele teria, né, como foco a sua formação na área, né, médica para cardiologia, mas aí acabou indo se dedicar à oncologia por conta de um caso na família, né? A sua mãe foi diagnosticada e aí ele, por conta disso, foi fazer a sua especialização lá no Instituto Nacional do Câncer, lá no Rio de Janeiro, né? O nosso querido INCA, né? Aliás, mudou o nome, agora é Instituto Nacional do Câncer José de Alencar. Tem outro... e atenção, uma coisa muito importante, a saúde vai mal no Brasil. Vai. Mas felizmente, pelo menos no tratamento de câncer, o tratamento é muito bom. Na América Latina. Eu tive câncer, aí o tratamento aqui no Hospital São José é fantástico. Verdade. Lá tem um instituto em Petrópolis que a gente fez radiologia. Sim. Na época eu fazia programa aqui, aí eu encontrei, por exemplo, o Dr. Roberto Petro, que é diretor do Teresópolis Jornal, e perguntou: o que você está fazendo agora? Você está indo, está sumido? Não, é porque eu estou indo a Petrópolis, é que eu estou fazendo televisão em Teresópolis, estou fazendo rádio em Petrópolis. Era radiologia. Mas o tratamento lá de radiologia, até o cara, você vai ao banheiro, o cara que está lá cuidando do banheiro te trata com carinho, todo mundo com carinho extraordinário. Né? O tratamento do câncer no Brasil é muito bom. As unidades do INCA, por exemplo, no Rio de Janeiro, são várias unidades, são 4 unidades, são referências na América Latina, né? Tanto que, inclusive, pertencem ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que eu não sei se vai existir daqui a pouco, né, Vanderlei? Isso é outra história. Agora, Vanderlei, é bacana quando a gente tem... eu sei que você gosta dessas pesquisas relacionadas à política, né? É um fato inusitado que o Valdair trouxe para a gente, né? Um teresopolitano eleito com uma votação extremamente grande, né? Tudo bem que Minas é um estado realmente bastante populoso, mas mais de 70 mil votos, né? Ele conferiu uma cadeira na Câmara Federal com propriedade, né, Vanderlei? É interessante essa projeção dele, né? Nós temos aí as pessoas de fora que vêm e fazem sucesso em Teresópolis, então temos o teresopolitano que vai fazer sucesso em Minas, fora, né? Então
É bom saber. Legal, e, né? na verdade, ele é um deputado federal do país, né? Não é. É. Essa coisa de Minas é relativo. De repente, você pode ter uma demanda de Teresópolis sendo defendida por um deputado, por um parlamentar eleito por Minas, né? A Câmara Federal é composta... Uma questão numa comissão, né? Exato, vai ter a hora onde vai ser importante esse mandato também para a cidade. Às né? vezes eu fico triste com as dotações orçamentárias, né? Essas, infelizmente, só podem ser para os estados de origem. Mas aí não vai fazer muita diferença, porque Minas é tão grande, cara. É muita né? coisa. Você olha, às vezes, o estado do Rio de Janeiro, que a gente vê, você vai em direção a São João da Barra, você vai no Noroeste Fluminense, você vai na região leste, lá na divisa de São Paulo. O estado do Rio é tão grande, né? E é aquele estado menor, um dos menores estados da federação, né? Aí você vai encontrar Minas com, sei lá, 500 e tantos, quase 600 municípios, né? Mais de 800 municípios. Um dos maiores estados do Brasil, né? E você tem as demandas, certamente, que são grandes para os parlamentares de Minas, né? Mas os deputados federais tratam, sim, de questões nacionais que fazem diferença para a gente. Agora mesmo, estou vendo os deputados discutindo aí um assunto interessante, relevante para o Brasil todo, né? A questão das propriedades do INSS, como fazer esse uso dessas propriedades que não estão sendo usadas. Teresópolis, temos aí uma propriedade interessante do INSS, o Castelinho, né? A casa do Manuel Lebrão, que pertence ao governo federal, mas ao INSS, que é uma propriedade separada. Mas ali tem um detalhe, foi feita uma ação de uso capião pela família que tomava conta ali, e parece que eles ganharam. Teve um deputado da Guanabara, do antigo estado do Rio, antes de dividir, que ele apoiou o deputado Duque, Paulo Duque, acho que era Paulo Duque. Ele apoiou a moça Olga. É difícil, depois dos 70 e tal anos, a gente às vezes esquece o nome. Famoso, que administrava aquilo ali, que era o dono, entre aspas, daquela região toda ali. Tinha um apelido, um homem muito bom, muito forte, os filhos todos famosos. Paná. Álvaro Paná. Nome de rua. A Olga, filha do Álvaro, ela fez em nome dele ali, uma ação, rolou na justiça e me parece que eles ganharam aquela parte ali. Sim, mas aí é só em cima da área que estava ocupada por moradias, né? A propriedade em si continua do governo e é uma propriedade complicada, porque... E sendo uma propriedade pública, não cabe... E sendo uma propriedade do INSS, os donos, aquilo é um investimento, aquilo é do cidadão, duas vezes, né, do cidadão comum, porque o INSS é um mecanismo do governo onde as pessoas contribuem. Todo o patrimônio do INSS pertence às pessoas que contribuem para o INSS. Embora seja também uma propriedade de interesse público, ela tem esse que a mais. E ali, no caso, a casa em si, ela tem sim pode ter tem uma relevância grande para a história do Brasil. É uma casa do Manuel Lebrão, é uma casa que agora, em função dessa demanda, dessa discussão, ela pode ser transferida para outro ente da própria União, né? Ela pode ir para a própria União mesmo. Social, ou para a própria União, para ela fazer o uso. Então, é o que está acontecendo com Quinta Lebrão, né? A União não pode fazer o uso comum. Por ser uma propriedade do INSS. Eu acompanhei de perto esse processo, né? Porque a Quinta Lebrão tem um detalhe interessante. A Quinta Lebrão, o Manuel Lebrão, ele doou a Quinta Lebrão para os comerciários, para fazer comerciário do Rio de Janeiro, fazer um centro de lazer, para fazer ali um centro de lazer, uma colônia de férias dos comerciários do Rio de Janeiro. Aí não foi feito, não se sabe por que não foi feito. Depois aquela área ficou com uma fundação... Fundação Pestalozzi, né? Que ia fazer ali um hospital, até contra a tuberculose, essa coisa. E depois começou a ser invadido. Não foi muito invadido, aliás, foi pouco invadido. Foi muito distribuído pelo pessoal da Arena e do PDS. Foi distribuído, isso é verdade. Com título de posse precário ainda, né? Mas eu acompanhei de perto essa questão. O título de posse foi dado pelo Tricano. Claro, sempre. Ele deu o título de posse... cagada para o sujeito ter mas antes do título de posse, no governo do Celso Dalmaso, nós cadastramos as pessoas ali para pagar imposto. Porque aí houve gente que brigou conosco, um dos ambientalistas daqui de Teresópolis, radicais, brigou com a gente por causa disso.
Mas por que pagar imposto? E eu fui participar de uma reunião lá, quando fundamos a Associação de Moradores da Quinta Lebrão, porque quando eu era o coordenador de Defesa Civil, era minha função criar as associações. Então, na associação, o Manuel Pereira foi lá combater isso. Não, mas não pode pagar imposto. Olha, pagar imposto, vocês é que sabem o que vocês querem. É que pagar imposto, você tem um documento que prova a tua estada, a tua localização aqui, um documento oficial. Já é início para te ajudar mais tarde, para te defender quando quiserem te despejar. Tem gente lá pagando impostos lá há quase 50 anos. A saída que foi encontrada ali, né, eu cito mais uma vez o Dr. Caio Taranto, que com muita habilidade conseguiu reunir os interesses, tanto do INSS quanto aí do Ministério Público, da Justiça de uma forma geral, e acabou culminando numa medida provisória que está lá sendo apreciada no Senado, né, Vanderlei? Que é essa medida provisória que pode efetivamente possibilitar aí essa resolução do problema lá, que é muito sério. O que essa medida provisória diz, né? Isso que o Vanderlei falou. Esses terrenos que são afetados, que são pertencentes ao INSS, que não pode dispor desses terrenos, o INSS não pode dispor porque ele está atrelado aos seus servidores que contribuem para ele. Então, não é do INSS enquanto, né, entidade, é de todo mundo que contribui. Então, ele não pode dispor daquilo. Mas, se for transferido para a União sim pode dispor, em nome de um princípio muito bacana. E como faria? Vai tirar as pessoas? Não, é justamente o contrário. É justamente o contrário. Porque o princípio que rege essa transferência para a União sim fazer a transferência da propriedade para as pessoas, vejam bem, gente, posse e propriedade são coisas diferentes. O título de posse que foi dado por esse prefeito irresponsável serve tanto quanto um guardanapo utilizado depois de um banquete, para absolutamente nada, né? O título de propriedade é diferente, é a União que vai transferir a essas pessoas através do princípio do interesse social, né, da função social da propriedade. E aí sim, essas pessoas vão ser proprietárias. E aí sim, aquela área pode ser urbanizada. Mas por que tudo isso? Porque simplesmente é uma área irrecuperável. O INSS não vai conseguir fazer mais nada naquele lugar. Ele já é irrecuperável. A função social daquela propriedade ela já está muito bem estabelecida. Não há mais o que se discutir. O que se precisa ter é mecanismo legal para fazer essa transferência para essas pessoas. Mas aí que está o grande barato e que é aí que eu saúdo sempre o Dr. Caio Taranto, nosso juiz federal aqui em Teresópolis. É que ele teve a sacada de falar, olha só, se é interesse social, a gente vai ter que dar uma medida nessas propriedades. Então, quem tem galpão, quem tem até subestação de energia nessa região que está lá invadida. Quem tem galpão, comércio, essas pessoas vão ter que adquirir essas propriedades. As pessoas que têm a sua casa, que têm a sua residência, que foram, né, levadas ao erro, inclusive, por um administrador irresponsável, tendo um título de posse precário, que não serve para nada, essas sim vão ter a sua propriedade. E aí sim, serão donos das suas residências, serão donos de onde moram. Quando se fala que a propriedade é do INSS, as pessoas pensam que a propriedade é da União, e não é. A propriedade do INSS é dos contribuintes que fazem esse patrimônio, né? Então essa solução vai ser interessante porque resolve a questão da Quinta Lebrão, resolve a questão do próprio Castelinho e do entorno do Castelinho, porque nem toda a propriedade do Lebrão ali na metade está ocupada. Também, né? Que parte da Fonte Santa também vai ser. A propriedade do Lebrão é muito grande e pode inclusive resolver essa propriedade, que está o Castelinho que está em posse dos herdeiros da família Paná, mas que tem essa é um bem do INSS que vai vir a ser um bem da União, e no momento que o Castelinho, por exemplo, a Casa do Menor Lebrão, passar a posse, a propriedade da União, ela pode destinar esse bem... Um programa federal para fazer. Para outras finalidades. Vai passar para a cultura, por exemplo. Vai fazer um museu lá. Pode ser inclusive pode receber verba federal, que hoje não pode, né? Hoje não pode nada, né? Não pode fazer nada. É uma questão legal e é um embrulho tão grande que o político vem, faz a política dele... E vai embora. Vai embora e não quer resolver. Por isso que eu enalteci que a figura do Dr. Caio, porque foi fundamental, né? O Caio, o Hugo Leal e outras figuras que foram fundamentais nesse processo, porque se deixou de lado essa questão política que o Vanderlei está falando, né? Porque tem que se deixar de lado, e se buscou soluções, que eram muito difíceis, né? A gente sabe da dificuldade, mas que parece que foram encontradas. Conversei com o Hugo Leal sobre essa demanda desse bem que pode vir para a cultura. Pode ser, por exemplo, um Palácio da Tereza Cristina em Teresópolis, imagina, uma unidade federal. Nossa, imagina, hein? Do Ministério da Cultura em Teresópolis. Mas num lugar lindo, né? Aí você tem que tirar a propriedade
do INSS, mandar para a União mandar para a Cultura. Exatamente. E aí você começa a andar todo esse processo. E aí entra o nosso Fred lá de Minas, que ele pode ajudar, ele pode ajudar. Quando uma demanda aí, dessa... o Fred pode nos ajudar, temos o nosso primeiro museu. De repente ele vai estar numa comissão. Eu tenho esperança de que o Fred possa nos ajudar. Mas ele já vai ajudar sem a gente pedir. Porque quando fala Teresópolis é a cidade dele. Então, isso já é muito importante verdade. Quando você vê um político que tem origem em Teresópolis, mesmo sendo eleito por outra unidade da federação, ele vai ser útil numa certa hora. Quando a gente menos imaginar, está lá o Fred sendo utilizado aí em benefício de Teresópolis, uma região que está num estado por onde ele não se elegeu. Então, muito uma boa notícia para Teresópolis, sim. Muito legal. E, queira ou não, nós temos um deputado federal, pelo menos, está aí, um a mais. Ô, né? Valdair, agora eu vou te deixar um desafio. Você trouxe essa história para a gente, você nos elucidou na sua coluna com exclusividade lá no Jornal de Fim de Semana. Agora você tem que trazer o Fred aqui. Nós vamos trazer o Fred, se não for antes, na semana do Natal. Ele vem a Teresópolis, aí, tá já está, ele já sabe que saiu aqui no jornal, legal. Já recebeu, ficou muito feliz com a matéria do jornal. Que bom. Bacana. Fez muitos elogios ao diário. Então legal, você vê que... Mas eu queria lembrar um fato aqui. O Fred não é o primeiro caso, não. Há muitos casos de pessoas de Teresópolis que foram ser secretários, foram ocupar posições importantes em outras cidades. E cargos políticos também. E tem, por exemplo, o Hollenberg, que foi governador de Brasília. Acho que ele ainda está no mandato atual. Acho que ainda é o governador de Brasília. Ele não sei se nascido em Teresópolis, acho que não, mas morou aqui em Teresópolis muito tempo. Olha, tem bacana. aqui em Albuquerque uma rua, deputado Hollenberg, que é do pai dele, o nome do pai dele é. Aí, tá ele é irmão da Clarice Hollenberg, que era uma moça que era daqui, esposa do Roberto, de Albuquerque. E a Clarice era dessa associação de mulheres, da Acordes, Associação de Mulheres. Então, legal. O Hollenberg, governador de Brasília, também ligado a Teresópolis. Acho que não nasceu aqui, mas viveu aqui muitos anos. Né? Tem ligação, tá vendo? Vou deixar essa missão para Vanderlei também, né? Amigos, muito obrigado pela participação dos senhores. Né? Hoje foi produtivo, né? A gente falou aí de... Eu queria pedir para falar duas coisas. Primeiro, dar os parabéns a você e a direção da TV, ao nosso diretor Vanderlei, os dois, pai e filho, né? Os Vanderleis. O sucesso que faz o teu programa, Anderson, a TV. Obrigado. Já há muito tempo eu estava fora da televisão, muita gente cobrando. Eu participei terça passada, saí na rua, em todos os lugares, pessoas que bom. Falando do programa, que viram e tal. Isso é muito bom. Que bom. E a outra coisa que eu queria falar é que uma senhora muito querida, uma pessoa muito boa, muito gentil, mandou um bilhetinho para mim, pelo marido, e que era para eu comentar isso, para eu botar na minha coluna. Eu sei que vou botar, mas vou dividir. Eu vou dividir a homenagem que ela está prestando a mim com os historiadores de Teresópolis. Não, legal, com você legal. Não. Com Vanderlei Pérez e com os outros historiadores, aí, pesquisadores da história. Ela mandou um bilhetinho dizendo assim, falei para eu nasci, como se fosse uma música, né? Eu nasci há 200 anos atrás. Não há nada na história de Terê que eu não saiba demais. Parafraseando o Raul Seixas, né? Aí ela falando, porque eu conheço muito da história, eu vou publicar isso, mas dividindo essa homenagem com Vanderlei Pérez e com outros historiadores de Teresópolis, que até conhecem muito mais do que eu. É isso aí, esse sabe de tudo mesmo. Aliás, os dois, né? Os dois sabem de tudo. Amigos, obrigado pela participação, sempre muito importante. Olha, se você encontrar com o Valdair na rua, fala que viu ele aqui no programa, tá bom? Vamos aumentar essa audiência aí. Bom, vamos para o intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.